Eu queria fazer só ligar esse assunto com uma declaração que o governador Wilson Lima deu aqui na entrevista ontem, relatando como ele tratou, o que ele abordou nesta viagem internacional dele, que ele traça um paralelo da importância da Zona Franca para a manutenção da floresta. O mundo todo olha para o Brasil, não é só para a região, é para o Brasil, sobre o viés da floresta, sobre o viés dos interesses dos povos originários e tudo mais. Então, desde antes da pandemia, a FIEAM financiou estudos na Fundação Getúlio Vargas, e esses estudiosos já davam para a FIEAM e para os políticos a importância de fazer esse link, né, da Zona Franca com a questão ambiental. E aí, claro, que a gente não vai se iludir que a Zona Franca defende e tem no seu principal mote de atuação a defesa da floresta. Não é isso, infelizmente não é isso. Deveria ser, e deveriam já de muito tempo ter prestado atenção para esse link. No entanto, se você acaba com esse modelo que sustenta a economia do Estado, que gera uma série de empregos aqui nessa cidade, neste momento, assim, de vez por outra, para usar uma expressão que o Bush Matiz usou a respeito da transição, que a gente falou lá na Univaja, né? Que a gente falou na semana passada. Mas, enfim, se acabar de uma hora para outra, você imagina o bolsão de miséria que se alastra nessa região e quanto isso vai ser danoso de todo efeito, né? Amplia isso. Então, esse link é importante e o governador Wilson Lima, de certa maneira, captou isso e tem adotado no seu discurso. Isso é positivo para ele, é positivo para a governança, né, para o estado do Amazonas. É esse dado que eu queria trazer aqui. Mas ainda não é feito da forma mais eficiente, né, porque há, sim, desmatamento no estado do Amazonas, há muito de respeito aos povos indígenas, há uma série de violências a essas populações, inclusive a da não escuta, né? A gente está cansado de falar aqui por vários ângulos e citar exemplos de quanto essas pessoas sofrem todo tipo de problema e elas não conseguem ser escutadas nos órgãos públicos, não tem esse espaço de visibilidade ainda. A gente tem um problema grave de transporte, isso acaba afetando a questão de segurança, né? Fazer o poder público chegar também nas áreas mais remotas. A gente tem um exemplo até da vacinação que começa hoje, né, de 6 mil indígenas aqui no Amazonas, em que as Forças Armadas têm que fazer o apoio e o suporte para que essas pessoas sejam imunizadas, porque é difícil chegar nessas comunidades. Mas olha, se os indígenas lá do Vale do Javari, tudo que você falou eu estou concordando, viu, Jenny? Mas se os indígenas lá do Vale do Javari conseguem, com todas as suas dificuldades, sair das suas aldeias, chegar em Atalaia do Norte, fazer todo esse trajeto que é muito dificultoso até Manaus para tentarem ser ouvidos, não são, né? E não são. Por que o poder público, com toda essa estrutura, com todo esse dinheiro, que é muito mal desperdiçado na autopromoção desses parlamentares, enfim, de todo mundo, secretário, por que esse poder público não consegue chegar nesses locais mais isolados, assim, sabe? A desestrutura não está de lá para cá. O problema não é essas pessoas estarem vivendo nesses locais, muito pelo contrário, nós precisamos que elas continuem lá também. Eles precisam, nós também precisamos que eles continuem lá. O problema é o vazio institucional, é o mau uso da máquina, né? É a inversão, muitas vezes, desse recurso público, ou a má gestão. Por isso que precisa de política pública, por isso que precisa de uma assembleia atuante, debatendo os assuntos, por isso que precisa de bancada que represente, e pessoas que tenham mais conteúdo para compreender a diversidade da população, não só os seus interesses de reeleição. É disso que a gente precisa debater, mas também é sempre assim, né? Esse ciclo, a gente precisa que os eleitores compreendam que eles têm de exigir isso e votar em pessoas que estejam com este tipo de perfil. Senão a gente vai ficar enxugando gelo e buscando realmente outras alternativas, outro debate por outros canais, por exemplo, da imprensa. Aí a gente cai no outro problema, né? A gente cai no outro problema. Mas, enfim, vamos em frente.